Oi, cá, tô fixando aqui o comentário. Boa noite, gente, tudo bem? Estão me escutando, todo mundo? Espero que esteja o áudio bom. Dá oi, vão chegando, vão chegando. Eu vou fazer aqui uma introdução até para quem for assistir a live gravada depois, tá? Poder saber já de início qual o assunto. Então, essa live a gente vai conversar um pouco sobre networking, trocas e parcerias. Eu convidei a minha querida colega Karina Ruvolo. Essa live, ela faz parte de uma série de lives que eu vou fazer do dia 12 a 16 de julho, que serão aulas para uma preparação do conteúdo que vai ser falado na nossa Masterclass lá do dia 19 de julho, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, pode estar colocando aqui nos comentários, tá? Caso eu me passe e não consiga responder alguém, eu vou estar anotando. Se for para mim, se for para Karina, eu vou anotar e vou pedir, tanto eu responder por direct, como ela também depois pode estar respondendo. Deixa eu ver o que mais. Fiz aqui um roteirinho, né, para eu não me perder. Eu vou me apresentar também porque bastante gente chegou no meu perfil nos últimos dias. Então, eu sou a Amanda Vitória Contadora, eu sou mãe, estou empreendendo faz 1 ano na área contábil e quero dividir com vocês todos os meus conhecimentos e experiências nessa parte do empreendedorismo contábil. E um dos assuntos muito importantes que eu também vou trazer para a Masterclass é o network. Eu vou então convidar aqui, chamar a Karina, que eu vi que ela já tá por aí, para a gente poder começar a nossa live. Vamos esperar a Karina entrar. Vou pedir, enquanto a Karina tá entrando, para vocês encaminharem essa live para os colegas contadores e contadoras de vocês, tá? Ali no aviãozinho, ajudar a gente, tá? Com o dedo no coraçãozinho para mostrar para todo mundo que a gente tá ao vivo, né? O pessoal tá na faculdade, está no intervalo, então aproveita e vem bater esse papo com a gente, tá bom? Karina, oi, Amanda. que se apresente. Oi, obrigada primeiramente por ter aceitado esse convite. Tá me escutando bem? Tô escutando bem. Na realidade é um prazer, né? Eu quero falar que eu já estou nessa área já faz muito tempo, mas empreendendo desde 2014, que foi quando eu tive a Valentina, que é a minha filha, e a Valentina que deu essa guinada, né? De não querer voltar para um escritório contábil, né? Eu trabalhava muito longe, então eu decidi empreender por conta da Valentina, que eu acredito também que foi o teu caso, né? Foi sim. É muito bom, né? Isso é muito gratificante e eu acho que isso também acaba ajudando outras mulheres que de repente entende que não quer voltar, né? Que quer cuidar dos filhos e a gente mostra que isso é muito importante, que dá certo, né? Que é Então, possível, né, Karina? É possível e a gente não tá sozinha nessa, né? não estamos. Muita gente, né? Na realidade, os filhos são os que mais motivam as mulheres a empreender. Porque a gente tem muito medo de largar mesmo essa coisa da CLT, de ter aquele valor fixo e ter que correr atrás de cliente. Então, realmente é bem complicado. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, como eu estava comentando, né, eu vou fazer uma série de lives em julho, inclusive, né, para minha masterclass, para ir preparando o pessoal. E um dos assuntos que eu vou falar numa das lives é o network, né? E daí eu te convidei, né? Lembrei de ti porque a gente está sempre trocando, né? Sempre O nosso network começou aqui no Insta e no cada Instagram. vez, né? Exato. Cada vez mais a gente tá assim trocando. Eu vejo assim o quanto é positivo e até para mostrar para o pessoal que tem espaço para todas nós. Não precisa Sim. ter aquela guerra de ai, não vou dividir informação, né? Então, eu
queria que tu falasse um pouquinho pro pessoal, assim, o que que tu, né, tu chegou antes de mim aqui pelo Insta, por que que tu resolveu começar a usar o Instagram, o que que ele já te agregou também, né, nesse networking? Então, na realidade, eu nem usava Instagram, porque eu saí dessa última empresa que eu trabalhei, né? Trabalhei lá durante 3 anos e eu era gestora lá do setor fiscal e do setor contábil. Então, na realidade, eu não queria, nunca pensei em ter um escritório, em ter funcionários, colaboradores, nunca pensei nisso. Só que aí um dia, de repente, eu fui mandada embora e eu pensei, o que que eu vou fazer agora? Porque o mercado estava ruim, né? Eu tinha acabado de vir de uma empresa que tinha me super sugado e eu não tinha mais o que fazer. Então eu pensei, eu falei, vou descansar uns meses e tá tudo certo. E nesse meio tempo apareceu um cliente para mim e ele precisava de nota fiscal. E eu falei, mas eu não tenho CNPJ, né? Como que eu vou fazer uma nota fiscal se eu não tenho um CNPJ? E aí eu falei, eu vou ter que abrir um CNPJ, que abrir esse CNPJ aí. E aí foram aparecendo outras coisas, apareceram outros clientes, foi aparecendo, foi aparecendo. E aí eu me vi na necessidade de ter o Instagram, porque eu vi que quando eu passava o contato, as pessoas perguntavam, você tem Instagram? E aí eu comecei a entender que o Instagram, de fato, ele era uma vitrine online, né? As pessoas olhavam o teu trabalho e eu não tinha nada, só meu Instagram tinha foto pessoal. Era foto feio. E eu vi que as pessoas tinham necessidade de entender o trabalho. E aí eu fui um pouco mais a fundo, fui entender como é que funcionava, o que eu podia postar, o que eu não podia postar. Então isso foi um divisor de águas para mim. Depois que eu usei o Instagram como forma de divulgação de alguns trabalhos, apareceram algumas parcerias para mim. E isso foi muito importante, porque as pessoas passaram a enxergar o trabalho, né? E antes não, antes eu tinha que fazer prospecção mesmo, porta a porta, fiz muita prospecção porta a porta, de bater mesmo, entregar aquele cartãozinho, né, com telefone, pedir para a pessoa ligar, depois de uma semana voltar lá para ver se a pessoa se interessava no trabalho. Então, assim, o Instagram abriu muitas portas para mim em relação a serviços, como que eu posso colocar? Serviços esporádicos. Porque assim, cliente, né? Você arruma um cliente e ele fica recorrente. Mas no começo é muito difícil. E hoje está muito mais fácil com o Instagram, né? Muito, é bem isso. Eu comecei, na verdade, a me dar conta, né, que o Instagram seria a minha ferramenta para divulgar meu trabalho também. Em 2020, quando eu pedi demissão, a minha ideia, na verdade, que eu sou especialista em ICMS e na parte de supermercados, era prestar consultoria tributária, né, nos mercados. E, no fim, isso teria que ser de forma presencial. E 10 dias depois que eu pedi demissão, a gente entrou em quarentena, né? Então, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? Comecei a pensar, eu já tinha alguns clientes, assim, mas não era a minha ideia até então, né? Começar a captar empresas para ser a contadora dessas empresas. Mas também, daí eu comecei a ver, né, que o pessoal tava usando o Instagram. Hoje eu digo, né, o Instagram para mim hoje é o novo shopping, é onde eu Sim, quero um serviço, eu quero um produto. O que que tu vai fazer primeiro? Eu vou olhar o Instagram desse lugar, né? sim, E com quem ele se relaciona. Ontem ainda até foi engraçado, assim, depois que a gente marcou nossa live, daí eu tava num grupo, assim, de umas amigas minhas, e a gente tava comentando sobre uns perfis. Ah, mas tu viu que o fulano também segue esse perfil, então até isso as pessoas, né, cuidam com quem sim, tu se relaciona. E eu acho bem importante a gente ter essa troca, que nem a gente até, eu esqueci de comentar, a Karina é de São Paulo, né, eu sou aqui do Rio Grande do sim, Sul, e o Instagram também proporciona isso, que a gente consiga ter essa troca, inclusive entre estados. Eu vi que a Angélica, que é uma aluna minha que
mora lá no Pernambuco. Quando que eu ia ter acesso, né, a uma pessoa de Pernambuco se não fosse pelo Instagram, se não fosse esse network de ter a possibilidade da gente comentar sobre o assunto contabilidade, né? Acho que antes a contabilidade assim, era muito fechado, um assunto muito visto como sério, era o homem de terno, né? A gente conseguiu também trazer um pouco de descontração, vamos dizer assim, não que a gente não leve a sério o nosso trabalho, mas fazer com que ele fosse inserido também aqui no Instagram, né? E eu confesso, até vou dizer que acho que não sei se eu já te comentei isso, que o teu Instagram foi um dos Instagrams que serviu para mim assim de inspiração no início, né, para como começar um norte, né? Então assim, já começou aí o nosso network, né? Que eu comecei ali a te seguir, tu me seguiu de volta e eu comecei a te seguir porque eu comecei a pesquisar e disse, opa! Então quem não segue, eu já falo assim, vale muito a pena compartilhar do perfil da Karina. Eu acho que é um dos Instagrams mais bonitos aí, que esses dias acho que eu comentei lá no post teu até sobre isso. Mas também porque, né, Karina? Porque tu tá sempre me comentando que tu faz cursos, tu tá sempre te especializando para melhorar, né? Tu compactua da mesma opinião que eu, que a gente tem que se especializar não só na parte técnica, né? Porque no momento que a gente começa a empreender, a gente se dá conta que a gente assume todos os postos da nossa empresa, né? E como empreendedor pequeno, né? Que no caso o eu empreendedor, né? Se a gente for no início pagar tudo, fica tudo muito difícil. Então, essa questão da parceria é muito importante. Porque você faz uma parceria com o pessoal de marketing, você pode fazer uma parceria com uma outra amiga que comprou um curso e você está interessado, então aí vocês acabam dividindo algumas coisas, porque assim, de início você tem que aprender tudo, né? Porque você sai da faculdade para um mundo que na realidade você não conhece, né? Então assim, se você tiver que pagar todas as coisas que você tem que fazer, se colocar no checklist lá tudo que você tem que aprender, muito dinheiro que vai. Então, tu já nasce falido. Já nasce. Entra com menos, né? Menos 3 mil, menos 5 mil, porque é muita coisa para dar conta, né? E normalmente, quando você começa a empreender, você não tem muito dinheiro. Porque, ainda mais essa parte contábil. A parte contábil, você tem um computador e tem uma internet, você trabalha de qualquer lugar. Mas, de fato, eu pelo menos, assim, nunca vi, quer dizer, tenho 2 ou 3 amigos, assim, que são muito bem sucedidos na contabilidade, que tiveram, sabe, aquele dinheiro para iniciar e montaram todo o escritório e tal. Inclusive, um deles, eu trabalhei com ele, acho que foram uns 2 ou 3 anos numa parceria. Então, assim, entrando já no assunto da parceria, né? No começo, quando eu não tinha clientes, o que eu fiz? Eu fiz parceria com outros escritórios. Então, eu trabalhava na parte fiscal, então eu oferecia o meu serviço fiscal. Então, o que eu fazia? Um deles me ajudou muito, que foi o Marco. O escritório dele chama PWR. Eles são muito legais, assim, são uma pessoa, uma vibe boa, sabe? Pessoas boas, assim. E aí ele propôs para mim o seguinte: você faz umas empresas minhas do Simples, eu te pago um valor fixo, né? E aí você tem aquele valor do mês e você continua com seus clientes. Então, assim, para mim, no momento, aquilo foi muito bom, porque eu não tinha uma renda fixa. E também para pegar também um pouco mais de experiência em relação a outros tipos de atividade. Hoje eu trabalho só com Simples Nacional. Mas quando eu comecei, eu não tinha como, de fato, escolher, porque eu precisava de renda. Então, tudo que apareceu para mim, eu fui pegando. E chegou uma hora que eu estava com muito serviço, eu não conseguia dar conta, porque meio que eu cobrei errado, né? Então, assim, o escritório foi que me ajudou muito em relação a essa parceria. Então, eu fazia acessos remotos, entregava as obrigações tudo por mês, e eu recebia por esse valor. Então, assim, no começo, essa parceria para mim foi muito importante. Primeiro que você também conhece bastante pessoas, né? E você vai vivenciando outras áreas. Exatamente, então, né? Muito... Pode falar, desculpa. Então, essa parte da parceria é muito importante com o escritório de contabilidade. Então, às vezes, a pessoa ela acaba de sair da faculdade, mas ela não tem experiência. Então, de repente, para ela oferecer um serviço para um escritório e fazer essas empresas do Simples, vai agregar muito valor e vai agregar também muito conhecimento.
né? Para depois, lá na frente, ela montar o escritório dela. Hoje está muito fácil, porque tudo você tem meio que na internet, né? Então, algumas coisas você... Hoje tem muito essa coisa da mentoria, mas também tem muita coisa na internet. Então, você tem que saber filtrar o que você consegue usar, né? Aproveitar. Porque tem muita informação errada lá também. A gente viu Sim. isso, né? Eu vou comentar depois. Um colega me chamou hoje no direct. Ficamos assim, de boca aberta, eu e ele, né? Porque ele achou uma informação super errada em três sites super grandes da área. Uhum. E daí ele veio me perguntar, mas Amanda, tu que né, é especialista em MEI, não é assim, assim, assim? Eu disse pra ele, é assim, assim, assim. Dele, mas é que nesses sites deu, não. Dá uma procurada lá na legislação, assim, assim. Dele olhou também no outro site, achou em um site a informação correta dele, tu vê, eu disse, até os grandes erram. Então a gente também tem que cuidar onde a gente pega essas informações, né? É, e isso é muito difícil, né, para quem está começando, porque assim, eu que estou há muito tempo e você também que já está há um tempo, a gente sabe diferenciar o que é uma informação que não vem da verdade, né, que pode ser colocado em qualquer site, com uma informação que de fato vem da lei. Eu, hoje, se eu vejo alguma coisa, primeiro eu vou na lei, eu tiro as minhas próprias conclusões, depois eu vou pesquisar outras coisas. Por quê? Já aconteceu de eu ver alguma coisa e acabar postando e não ser aquilo, porque é uma coisa que ainda ia acontecer, eu acabei postando. Então eu passei a primeiro ter a minha opinião própria e depois buscar opiniões, porque às vezes eu acabava mudando a minha opinião. Então acho que isso é importante, né? Viu alguma notícia? Vai dar uma olhada na lei, entenda direitinho e depois. Conversa com um colega mais experiente. Inclusive, Ou que esteja mais naquele assunto, né, específico. Justamente específico. é bem isso, assim. Eu tô começando a fazer algumas parcerias, assim, até por conta das minhas alunas, por conta do meu projeto ali, ser um projeto de atividades que ainda não... tu pode começar sem ter o CRC ainda, então, algumas também. Então, isso é uma das coisas que eu acho bem relevante, assim, tu não precisa adiar, que nem tu falou, tu tinha experiência no fiscal, tu começou a fazer o Simples Nacional lá com teu amigo. Então, tu não precisa ficar adiando, né? Tu Sim, pode sim ofertar o que tu já tem experiência, ou como tu disse, hoje é mais fácil o acesso à informação. Claro, tu vai buscar a informação, tentar achar a fonte mais segura possível para essa informação. Mas é possível. E tem essas parcerias. Tem muita gente que terceiriza o departamento pessoal também, né? sim, Das suas sim. empresas. Eu Então, fiz isso, viu, Amandinha? Eu também, departamento pessoal era uma coisa que demandava muito tempo para mim e era uma coisa que eu não tinha muita vivência. Então, o que que eu fiz? Eu tinha um sistema que era o Contimatic. Vamos dar nomes, né? Porque às vezes as pessoas querem entender do que a gente está falando. Então, às vezes, a gente faz uma live e não fala exatamente os nomes e a pessoa fica assim, nossa, mas qual sistema que será que é esse e tal? Então, assim, o bom do Contimatic aqui em São Paulo é que eles dão curso. Então, quando você passa a ser cliente deles, eles disponibilizam uma grade de cursos para você. Então, você pode fazer o curso presencial e também tem os cursos online. Então, o que eu fiz? Como eu não tinha essa coisa do departamento pessoal, porque não foi uma área que eu me aprofundei, então eu terceirizei o meu departamento pessoal e aí eu fui me especializar no departamento pessoal. Porque é igual eu comento nesses grupos que a gente tem, inclusive nos grupos dos contadores lá. Você tem que saber conferir o que o colaborador faz. Você não pode ficar na mão de ninguém, né? Então, assim, se o teu cliente te liga e fala assim, olha, Karina, eu vi aqui que tem alguma coisa errada, você vai ter que chamar a pessoa que está lá no departamento e falar, ó, o que aconteceu aqui? Me explica. Não, você precisa saber, né? Então, dentro da empresa, eu entendo que o empresário contábil, ele precisa ser o backup de tudo. Então, tudo que as outras pessoas sabem, o empresário tem que saber primeiro. Então, o empresário que vai mostrar como que tem que ser feito. Porque, assim, a base legal, quem entra no departamento sabe. Quem já é especialista, né? Mas o jeito que você trabalha é a metodologia da sua empresa, é o que você vai colocar dali para frente. Então, é o você teu nome, né? Que tu exatamente.
Exatamente. Então, eu fui me especializar no departamento pessoal. Depois que eu me especializei, eu continuei com essa pessoa, porque eu vi que o departamento pessoal demandava muito tempo. Então, as horas que eu ficava no departamento pessoal, eu poderia estar vendendo o serviço ou fazendo um outro serviço. Então, como o valor que ela me cobrava era um valor que era acessível para o meu bolso em relação a horas, né? Porque às vezes pode não ser que as horas façam diferença para você, mas para mim fazia. Então, eu resolvi continuar com ela e Sim, pagar esse valor mensal. Coloquei como custo para mim e coloquei isso dentro da minha operação. Mas entendi. não era uma área que eu dominava. Ah, hoje eu domino, mas não era uma Sim. área que eu dominava. É, Então, não, isso mas eu concordo plenamente contigo, porque imagina, tu tá ali, né, dando o teu nome, a tua, teu bem, vamos dizer assim, da empresa. Então, realmente, imagina, tu terceirizou, ok, terceirizou no primeiro momento, ou porque tu não sabia, ou justamente que nem para poupar tempo, mas então procura entender o que está sendo feito para até tu poder responder para o teu cliente, porque eu acho que hoje em dia, por ter muitos contadores também, né, Karina, muitos escritórios, acho que uma coisa que faz diferença é o teu cliente poder confiar em ti. sim, Então, eu vejo muito isso assim com os meus clientes quando acontece até questionamento de preços, né? Enfim, eu sempre tenho essa questão comigo, assim, que eu tô sempre me especializando, me atualizando, procurando cuidar. Sim, é bem como tu falou. O ideal é tu ir terceirizando, até porque nós, como empresárias contábeis, a gente não pode estar só no operacional. A gente também tem que outras áreas tem que fazer a gestão do negócio mesmo. Então, sim. procurar terceirizar o que tu vê. Ah, não, isso me toma muito tempo, eu vou terceirizar, mas não é largar, né? Não é deixar de acompanhar aquele processo. E sim, simplesmente repassar aquela tarefa, né? Daqui a pouco, ficar de acordo com os valores, mas também entender que é importante sim tu saber o que está acontecendo. Que nem imagina agora que a gente está vivendo essa questão da pandemia, suspensões de contrato, essas coisas. A gente tem que saber o que está acontecendo, tem que saber como que é. Como é que a gente. Ah, não, peraí que eu vou falar com o meu DP. Se o cliente tem o contato direto contigo, como é que tu não vai ter a resposta para ele? Né? Então tem que ter, sim, esse cuidado. Deixa eu ver aqui o nosso roteiro. Até uma das perguntas, então, vou aproveitar, deixa eu só falar para uma menina que eu vi que ela botou aqui, né? O que fazer sem o CRC? Quero entender isso. Eu vou te pedir, eu vou te responder depois no direct, tá? Mas já tem lá na minha bio um link de WhatsApp, de grupo de WhatsApp para Masterclass, que é onde eu vou falar todas essas atividades. Então, entra lá no grupo do WhatsApp, segue as regrinhas que tem lá, até porque eu vou sortear algumas premiações lá no dia 19. Então, só eu esqueci de falar isso no início, senão minha coprodutora vai me matar. Então, quando ela fez a pergunta, eu me lembrei. Então, só para não perder esse meado. Uma das perguntas que saiu na caixinha que eu coloquei hoje foi justamente isso. O que tu acha importante terceirizar? Né? Então, como tu falou ali, tu analisou essa questão do tempo, né? Do para mim, o que eu fiz no início, né? Eu quero até compartilhar uma coisa que foi bem engraçado. No começo, eu sempre trabalhei com o setor fiscal e setor contábil em outras empresas, né? Trabalhei no Cinemark, que foi uma empresa grande, a gente cuidava lá de 400 filiais, então era uma coisa absurda o fechamento, tinha deadline, a gente virava noite trabalhando, tal, aquela loucura. Então, quando eu saí dessa coisa de empresa grande e você vai empreender, é uma coisa muito diferente, né? Então, ali na empresa, você já tem todo um roteiro, você tem o checklist, então você vai seguindo o checklist, você sabe o tanto de tempo que você gasta em cada operação que você vai fazer, porque é uma coisa que é corriqueira, você faz todos os meses. Quando você empreende, muita coisa você não vai saber. Então, assim, você vai acabar fazendo uma loucura atrás da outra, que foi o que aconteceu comigo. Então apareceu meu primeiro cliente, eu não sabia, nunca tinha aberto uma empresa. E eu abri essa empresa. O meu processo voltou 8 vezes, Amanda. Eu já não sabia mais o que falar para o meu cliente. As E não benditas exigências. exatamente. E não era porque eu era uma má profissional, era porque eu não estava dominando aquela área.
né? Então, assim, de uma certa forma, eu não podia repassar esse valor para uma pessoa que já era um profissional, eu não podia ter um funcionário, eu não podia passar esse valor para outra pessoa fazer, porque senão eu não ia ganhar nada. Então, o que que eu fiz? Eu vou aprender e vou aprender na raça. Então, o que que eu fiz? Eu fui para a junta comercial e aí marquei com um fiscal lá e fiquei 1 hora e meia com esse fiscal. Tirei todas as dúvidas possíveis que eu podia tirar, coloquei todas as situações que poderiam acontecer e ali eu fui todos os dias entendendo melhor como é que funcionava, né? Então, eu acho importante essa coisa de você sentar e entender o que de fato você domina e o que você não domina. O que você domina, você faz porque você sabe mensurar a quantidade das suas horas. O que você não domina, ou você faz uma parceria. Então, chegou uma hora que eu fiz uma parceria com o escritório de contabilidade, que eles faziam a minha folha de pagamento e eu fazia o fiscal deles. Então, precisa entender também o quê? Quantidade de funcionários, demanda de trabalho, quantidade de horas. Porque, às vezes, para fazer o fiscal, eu gasto, tipo, 8 horas para fazer todos os clientes desse escritório. Mas, para fazer a contabilidade ou para fazer o RH, eu gastaria muito mais. Então, a gente precisa mensurar se essa quantidade de horas é compatível, se eu não vou trabalhar muito mais por essa parceria, se vai estar dentro do que eu espero também, e se de fato o serviço que a pessoa presta está de acordo com o que eu entendo que é a metodologia do meu escritório, né? Perfeito. Agora tu tocou num assunto assim que até aconteceu comigo, uma situação. Até vou comentar aqui uma coisa, gente. A gente também não vai sair querendo fazer parceria assim, sem nem conhecer as pessoas, né? Esses dias eu até recebi um direct. A pessoa foi super educada. Oi, Amanda, tudo bem? Se tu quiser, eu tô aberta a parcerias e tal. Mas a pessoa nunca, sabe, eu nunca tinha visto a pessoa. Então, tu tem que também ter uma relação, né? O network nada mais é do que uma boa relação. E essa questão também que a Karina falou, já aconteceu assim, de eu desistir de uma parceria, porque os nossos valores estavam bem desalinhados, não estavam assim Sim. conversando. Então, eu acho assim, eu não vou pôr preço no serviço de uma pessoa e nem acho legal quando tentam pôr preço no meu serviço. Então tem que ter esse respeito, mas sim, tu tem que procurar pessoas que estejam dentro do mesmo cenário que tu, né? Para não acontecer essa coisa de tu achar, ah, mas eu tô trabalhando mais, essa parceria não, né, não foi legal. Não que nunca vai errar, né, gente? A gente tá aqui para isso, né? Eu mesmo, eu iniciei quando que eu vinha conciliando o CLT e essa empreendedorismo, assim, aos pouquinhos, desde 2014, né? Então, em 2018, quando eu ainda estava CLT, eu comecei a ter uma procura e eu fiz uma parceria, né, com uma pessoa. E acabou que, assim, quando eu saí do CLT e eu estava 100% dentro do negócio, começou que eu percebi que essa parceria não estava na mesma vibe, vamos dizer assim, né? Por ele ter também um emprego, né? Então ele não estava com aquele gás que eu estava e tal. E daí começa a acontecer isso. Às vezes tu fica achando que pra ti tá ruim. Então, assim, também nada impede, gente, de vocês começarem uma parceria e serem honestos com vocês mesmos e com essas pessoas. Testamos, validei, não deu certo, né? E conversar com essa pessoa e desfazer. Também não vai ficar sofrendo ali. Eu fiz a parceria, agora eu vou manter. Não é um contrato vitalício, né? Não é isso que a gente está querendo dizer, até porque daqui a pouco, que nem a Karina falou, ela precisou no início, né? Um colega abriu as portas, mas daqui a pouco depois ela conseguiu, né, sair dessa parte, mas fazer isso de uma forma legal para as duas Sim, partes, né, Karina? sim. Para também não prejudicar Não ninguém, tem né? isso. E também não precisa ficar fazendo só por agora eu já aceitei, não vou desfazer nunca mais. Então tem que ter esses cuidados, né? Eu fiquei agora contigo falando, eu fiquei pensando assim, porque eu até fiquei sem jeito com a pessoa, mas tipo, o valor dela era bem diferente do meu, então ia dar um conflito ali, né? Sim. E eu não podia dizer, tu ou
né, tu faz dessa forma, eu tenho... Não, né? Então, eu acho que também tem isso. A gente tem que... Se a gente quer que os nossos clientes nos respeitem, a gente tem que começar respeitando os nossos colegas e se valorizando também, né? Valorizando o nosso serviço. Porque daqui a pouco tu investe, que nem tu comentou, né? Para fazer uma parceria tem que ver o que realmente eu sei, o que eu não sei, até para poder oferecer. E até para levar em consideração, tá, mas como é que eu sei? Eu tive experiência, eu me atualizo, eu faço cursos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né, Karina? Sim. Inclusive, o ano passado eu acabei me juntando com uma outra empresa, né? E mesmo para fazer essa coisa de... na realidade, foi meio que para minimizar custos em relação a sistemas, porque como a contabilidade digital ela tem que ser online, então você acaba tendo que investir um pouquinho mais, né? Então apareceu para eu poder fazer essa parceria com uma pessoa, né? E assim, no começo deu super certo, a gente tinha bem alinhado essa questão dos propósitos e de como fazer e de custos, essas coisas e tal. E aí depois eu fui vendo que algumas coisas para mim já não estavam fazendo mais sentido e assim, algumas coisas pessoais para mim também eu não estava conseguindo me dedicar da forma como ele estava se dedicando, né? E eu entendi que tinha uma hora que já não fazia mais sentido para mim, né? Não por conta dele, mas por conta minha mesmo, por coisas que mudaram o meu pensamento, por coisas de novas ideias, novos projetos, novos pensamentos, né? Novos desafios na realidade. Então, assim, às vezes as pessoas talvez não que eu não tivesse compartilhado, mas chegou uma hora que o meu propósito já não fazia mais sentido com o propósito dele. E tá tudo certo, né? Ele tinha um pensamento, eu tinha outro, e aí depois no final eu acabei entendendo que aquilo para mim também não estava mais legal, porque essas questões também de não se dedicar e não querer fazer algumas coisas, e aí a gente acabou meio que desfazendo essa parceria aí. E aí hoje a gente teve que mudar todo o sistema porque estava tudo numa base só. Então, assim, é muito difícil você falar de parceria, porque para juntar é muito fácil, Amandinha. Você vai e coloca o seu sistema, coloca uma base só de sistemas, aí você junta os clientes, aí você manda e-mail para cliente fica sabendo que teve parceria. Depois não dá certo, aí você manda de novo e-mail para cliente falando que não deu parceria. Aí você manda com outro nome do sistema, os relatórios vai com outro nome. Então, assim, é tudo muito complicado, né? Então, hoje, eu entendo que eu funciono melhor sozinha. Hoje. Por conta dos meus propósitos e dos meus desafios. Mas não significa que não dá certo. Então, há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu dividi sistema com 5 pessoas. E dava super certo, porque era um sistema que não era online, eu não tinha acesso às informações e empresas daquela outra pessoa, né? Era um sistema que ficava no meu C do computador, então eu baixava com a senha que eu tinha, usava o sistema, estava tudo certo, dividia o custo, então ao invés de pagar um sistema de R$ 1.000, pagava R$ 200, né? E hoje tem sistema gratuito, mas quando eu comecei a fazer, não tinha sistema gratuito. Hoje tem vários sistemas gratuitos. Sim, eu digo, né, quando a gente começou era tudo mato, né? Hoje em dia tem muita informação, tem também a facilidade, que nem esses semana, foi no início de junho, né, que eu estava dando o curso, uma aluna me questionou, mas quanto tempo tu leva para fazer esses passo a passo? Isso também é uma coisa importante da gente não centralizar as informações, né? Eu gosto bastante de compartilhar. Então, quando tu for fazer uma parceria, que nem tu comentou, eu fui me especializar até para entender o que a pessoa, né, faz. Mas também a pessoa te ajudar, isso é dessa forma, eu faço assim, né? Então, isso também eu acho bem importante, assim, de dizer que hoje em dia também tá mais fácil fazer as parcerias, mas faz uma coisa que tu falou, mas tem uma conversa franca das formas de trabalho, né? Se os dois estão dispostos a compartilhar todas as informações, né? Eu não digo as informações dos clientes, mas do trabalho em si, né? De como faz. Nós mesmos, a gente vive ali, né? Se falando. O
E-social, grupo 3, faz assim, faz assado. E a gente nem E entende, a não tem gente não se sistema, conhece, nada, realmente, né? né? A gente se conheceu na internet, a gente se conheceu pelo Instagram, né? Então, assim, é uma coisa que deu super certo. Eu tava falando isso hoje com meu esposo. Eu falei, a Amanda é uma pessoa que eu não tenho, não tive contato com ela, não conheço ela pessoalmente, a gente tem uma conexão muito grande. Tanto que às vezes você posta uma coisa, acabou de postar, eu já tinha acabado de postar também. E assim, a gente tem uma conexão muito grande, porque a gente vive as mesmas situações todos os dias. Então, às vezes, eu tô com dificuldade de montar um post, alguma coisa, eu vou lá no teu Instagram, eu vejo lá nas tuas postagens uma coisa que tem um engajamento legal e eu vou e posto algo parecido. Porque eu sei, o teu público não é o mesmo que o meu. Porém, a pessoa que procura um contador, ela vai para ter alguma informação. Então, se funcionou para aquele teu público, pode funcionar para o meu também, né? E isso não eu não vou Não tomar é o teu copiar, é se inspirar, né, Karine? inspira, exatamente. Então, às vezes eu posto alguma coisa, o pessoal fala, nossa, que conteúdo legal, tal. Peguei da Amanda. E às vezes você vê que já tem algumas coisas parecidas. Então, Aham. parte, assim, da parceria de você pegar uma pessoa como referência para o que você quer é muito importante, né? Então, às vezes eu fico pensando assim, todas as pessoas, eu já tive clientes não assim, né? Colegas de trabalho que entendem que não compartilha o que o outro faz, porque acha que de alguma certa forma vai tomar o lugar do outro, né? E assim, é um mercado muito grande, tem para todo mundo, que nem hoje eu estou trabalhando com infoproduto, não é o que você É isso que faz. eu ia falar agora. Além de ter muita gente, porque todo mundo precisa de uma contadora, tem N assuntos, né? N tipos de trabalho possíveis de realizar. Então, não, eu também, eu acho essa coisa de, ai, não vou compartilhar, porque senão vai me roubar o cliente. Meu Deus do céu, não, isso não é necessário, gente. Não. Até porque, assim, ó, se tu faz um bom trabalho, vai ter sempre trabalho para ti. Isso eu sempre pensei, até quando eu trabalhava CLT, quando eu iniciei, assim, eu tive uma experiência que eu iniciei numa empresa que a menina me treinou 2 semanas e saiu de férias. E tudo ela dizia assim: quando eu voltar de férias, eu te ensino. Quando eu voltar de férias, eu te ensino. Quando ela voltou de férias, ela pediu demissão. E eu me vi assim, apavorada, né? Que horas, né? Mais ou menos. Eu tava saindo da empresa 10 horas da noite, só pra ter ideia, né? E o que eu me dei conta com aquilo ali? Eu disse, não, eu vou fazer um manual de rotinas, de todas as rotinas da empresa. Porque independente de quem entrar, vai ter a informação como que faz. Sim. E foi o que eu fiz, sabe? Tanto que quando eu saí dessa empresa, lá na época, a pessoa que eu treinei em 3 dias. E eu fazia, assim, faturamento, departamento pessoal, fazia vários setores. E ela disse, mas como foi? Eu disse, sim, porque tu tem aqui. Eu fazia desde o. Ó, entra aqui tu vai dar o enter, tu vai, sabe? Eu fiz todas Uhum. as rotinas e compartilhar a informação, eu nunca vi isso como um problema, porque se tu é um bom profissional, sempre vai ter trabalho para ti. Isso eu acho assim que as pessoas têm que entender, ainda mais agora no Instagram. É. O cliente ele vai se identificar contigo. A informação, que nem tu falou, né, Karina? Desculpa, mas que nem tu falou, às vezes tu vai ali ver um assunto, tu também vai colocar no teu, porque a informação é a mesma para todos. A diferença é o quê? A forma como a gente coloca, quando o cliente se identifica, assim, ele vê, não, olha, ela tem uma linguagem que eu consigo entender, né? Então, é isso que vai fazer diferença, né? Pode Sim, falar. é isso mesmo. E assim, né, Amanda, o que eu penso hoje você nunca vai saber o que eu sei exatamente. Então a gente sempre vai ter uma troca, né? Que nem, às vezes eu pergunto para você, Amandinha, conseguiu fazer? Você fala, ó, não consegui fazer isso, que nem a gente estava comentando a questão lá do Hotmart e tal. O Hotmart, quando eu iniciei esse trabalho de infoprodutos, eu tive que entender sobre a plataforma Hotmart. Não foi porque eu lancei um curso e eu aprendi a mexer na plataforma. Não. Eu escolhi esse nicho, que é um nicho que você não atende, mas eu escolhi esse nicho e para eu poder levar, no caso, para o meu público, uma informação que vá fazer sentido para ele, eu tenho que entender do que eu estou falando.
né? Eu Exatamente. tenho que entender da plataforma, eu tenho que entender como ele vai receber, como que ele vai fazer o input dos dados lá dentro. Então, que nem aquele dia que a gente estava conversando, que você falou assim, mas essa parte aqui, se eu tiver dificuldade, posso te chamar? Eu falei, claro, porque eu sei também que eu posso precisar de um representante, que nem você que mora aí, né, no Sul, eu posso precisar de um representante aí, você pode me representar. Assim como a gente já conversou que se você precisar de alguém em São Paulo, eu tenho alguém para te representar. Então, isso também é parceria. Eu tenho parceria com outros contadores em outros estados. Então, às vezes, o que eu precisaria fazer de sair daqui de São Paulo e até pegar um avião e até um outro espaço para poder fazer uma abertura de empresa e ter custo com viagem, com estadia, essas outras coisas, se você me cobrar um valor para fazer esse trabalho para mim, é muito melhor que eu pague para você do que ir até aí fazer o trabalho, né? É aquele pensamento, né? Tá, eu vou ganhar tudo sozinho, mas eu posso não ganhar. O cliente pode não fazer. Ou eu posso compartilhar e todo mundo ganha, porque daqui a pouco, eu não quero fazer parceria porque daí eu cobrei muito caro porque eu vou ir até São Paulo, por exemplo, né? E daí o cliente, não, então eu vou procurar uma outra pessoa porque o teu preço está Sim. muito caro. Mas daqui a pouco tu consegue, né, um preço mais acessível, né, um investimento melhor para o cliente. Por quê? Porque tu tem uma parceira no estado que ele precisa. E é Exato. bem isso. Que nem eu estava falando ali das minhas alunas, eu tenho a Angélica lá no Pernambuco, tem a Débora no Rio, e não tem problema, gente, a gente não saber tudo. A gente nunca vai saber tudo, né, Karina? Não. É impossível, principalmente na área contábil, É. que, né, a gente sabe que principalmente as leis no Brasil mudam diariamente, então, assim, não tem como tu ficar acompanhando tudo 100%. E por que não trocar, né? Eu queria até comentar, assim, para o pessoal que tá aí nos assistindo, uma coisa que eu faço muito, que até tu me incluiu hoje, participar de grupos de WhatsApp com outros Ah, colegas, né? Eu tenho um grupo da junta comercial aqui do meu estado, até eu comentei ontem com uma amiga, a gente estava falando sobre esses processos de legalização. Quando eu iniciei, meu Deus, esse grupo me ajudou muito, muito mesmo, assim, porque, tipo, o que eu faço agora? Tá, tem que abrir, deu a exigência, as benditas exigências, né? Então, tanto que agora, quando alguém me pergunta, não, essa exigência é assim, mas, né, por quê? Porque tudo é a prática, mas tem que ter essa troca, porque sozinho a gente não por mais que, né, nós somos empresárias individuais, beleza. Mas nós não fazemos tudo sozinhas, né? Eu acho importante assim que essa troca faz todo mundo ganha, faz parte para todo mundo quando tu não centraliza uma informação. Então, pessoal, entra em grupo de CMS, se você, né, vai para a área de CMS, Facebook. tem Facebook, tem muitas comunidades no Facebook, Facebook. né? E procurar também quem vai falar a tua língua, assim, que nem tu falou dos cursos, né? Eu gosto, assim, do feedback das minhas alunas, que elas dizem, não, Amanda, realmente tem ali o passo a passo, a gente consegue fazer, porque não adianta também, até tu me comentou esse dia que tu comprou um curso e meio que se decepcionou, né? A gente tem que acompanhar muito, tem que ver os depoimentos, pessoal. Não adianta porque tem muita gente boa aí que sabe vender, né? Sabe Sabe vender. vender seu produto, mas e aí o produto? Então tem que também saber analisar, que nem a Karina falou, não dá para sair se jogando também. Então, assim, tem muita coisa para ser analisada e essas trocas. Mas também, vou reforçar, é construir uma relação. O network, eu acho que a gente tem que construir uma relação com o colega, né? Então, eu Sim. acho bem importante a gente salientar isso. É muito importante. Até eu tive uma aluna que falou: pior que eu não fiquei com contato de nenhum colega, nenhum professor. Eu digo, não, mas hoje em dia, né, tem ali, tem o Insta, tem os grupos de cursos, os próprios cursos que a gente faz hoje em dia, eles fazem grupos, então tenta fazer uma conexão com o pessoal, porque faz parte, é necessário, que nem tu comentou, tu já começou há um tempo, eu comecei também há um tempo, e mesmo a gente tendo essas experiências, a gente sempre precisa, né, Karina? Então, é lembrar que a gente É. não tá sozinha e não precisa estar sozinha, né? Não é porque tu tá pedindo ajuda para alguém que tu é menos, que tu é mais que alguém. Eu Deixa eu ver aqui o que também. mais que tem. Tem mais uma pergunta aqui, vamos ver. Eu vi que tem uma pessoa que perguntou a respeito do sistema gratuito. O sistema Beleza. gratuito é o Calima, tá? Você pode entrar lá.
é um sistema, ele é bem facinho para trabalhar. Você faz o cadastro e aí também tem a opção de você comprar por módulos, né? Uma coisa assim. Não me atendeu porque eu precisava de um sistema online. Mas, para quem está iniciando, é um sistema muito bom e vai te atender no começo, pelo menos até uns 10 clientes. Tem também, vou deixar então, ó, de dica, tem o Alterdata também, é o PEC Alterdata também. Eles disponibilizam que tu tenha nesse sistema gratuito deles uma empresa do Simples, uma do lucro presumido e uma do real. E também, daí fazem todos os módulos. Então, tem ferramentas. Eu vou dar até um spoiler de uma ferramenta que eu uso bastante, até numa das lives, numa das aulas, eu vou comentar como eu organizo, que o Google, as ferramentas do Google, tu também, a gente estava conversando de agenda do Google, gente, é ótima. O Google Drive, tu não precisa, eu quero separar os documentos do meu cliente. Hoje em dia, o mais seguro são as nuvens, né, Karina? Porque, né, daqui a pouco pifa o computador, dá um problema. Então, o Google tem Google Drive, o Windows tem o Windows One, né, o OneDrive. Então, assim, ferramentas gratuitas no início, né, gente, fazem parte. Depois, as coisas vão se ajustando, tu vai conseguindo... melhorar, né, os teus processos. Sim. Melhorar os processos e ir pegando dicas. Isso também são coisas que a gente vai pegando dica com colegas, né? Tu não vai sair já também... eu quero investir num sistema, vou contratar sem nem perguntar para alguém. Não. Sim. Troca com o colega, vê se está atendendo ele, né? O teu é em nuvem, faz isso, isso e isso. Pelo menos não é social, né, gente? Porque é uma obrigação nova aí do governo. E assim, todo mundo apanhou, muita gente vai pagar multa porque não conseguiu entregar, porque o sistema não deu um suporte, né? A gente tem mesmo lá naquele grupo lá de contadores, 5 ou 6 contadores que não conseguiram entregar de fato porque o sistema não suportou de fato o que precisava suportar. Então, isso é muito importante. Antes de fechar um sistema, conversar com quem está vendendo, pedir uma demonstração, entrar, no caso, em comunidades, grupos e perguntar como está funcionando, porque é assim que vai funcionar. Senão, depois que comprou, já era. Você vai ficar lá amarrado a um contrato com um sistema ruim que não vai te atender, vai ter que fazer tudo manual. É verdade. Deixa eu ver aqui, o que mais, Karina? Aqui falou uma pergunta assim, como procurar parcerias? Eu acho que a gente estava comentando, né? É ir construindo relações pelo Insta, sim, né? Por grupos mesmo, comunidades do Facebook, né? O Facebook não morreu, né, pessoal? Sim. Tem muitas comunidades lá, então é trocar, né? Procurar trocar com os colegas e pensando sempre, mas eu tô dando a informação, ninguém tá me dando nada em troca. A gente sempre, em algum momento da vida, a gente vai precisar, né? Pode não ser até da pessoa que nos né, para quem a gente está dando a informação. Então, eu costumo dizer que o mundo é mais que redondo. Então, assim, não tentem sempre ganhar, né? Alguma coisa em cima. É compartilhar mesmo por estar ajudando. Porque e você não vai compartilhar tudo, você sempre vai ter coisa para compartilhar, né? Sempre. Meu marido fala assim, você é muito boazinho, o pessoal fica perguntando as coisas para você e você fala. Eu falei, e não tem problema nenhum em falar, né? Porque assim, o que eu sei, essa pessoa, pela quantidade de tempo, pela quantidade de tempo que eu tô na área, ela não vai saber. Então, sempre é bom você compartilhar, porque às vezes vai ter uma coisa que eu não sei e lá na frente ela vai me ajudar. Então, essa coisa de compartilhar, tanto nos grupos, você pode ver que é uma entrega de verdade. As pessoas compartilham porque elas gostam de compartilhar, elas gostam de interagir com o outro, né? Então, é aí que você vai gerando as conexões de verdade. Porque, às vezes, o jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa se posiciona, então, você vai entender se, de fato, essa pessoa tem conexão com você ou não. E aí, lá na frente, vale a pena. Se fizer valer a pena essa questão da parceria, faça. Se não, vá trabalhar sozinho, acha os seus métodos de trabalho, né? Porque hoje eu tô trabalhando sozinha. E para mim tá tudo certo. Mas chega uma hora que às vezes você precisa realmente de uma pessoa ali para te embasar, né? Então precisa entender também o momento, né, Amanda?
Eu acho que isso é muito importante pra gente. Não, e eu acho que assim, mesmo que nem tu falou, que hoje tu tá trabalhando sozinha, mas tu mantém o contato com os colegas, né? Por quê? Porque daqui a pouco, tá, tu não precisa terceirizar um serviço, mas tu precisa de uma informação, né? Tu precisa de algum dado que algum colega vai te ajudar. Então, às vezes, a gente fala assim, eu tô trabalhando, né, sozinha, mas não quer dizer que eu não mantenha a conexão com outros colegas. Isso eu indico, né, manter sempre, porque em algum momento tu vai precisar da pessoa. É que nem eu digo a questão da legalização. Os processos de abertura, alteração, encerramento, cara, pode acontecer assim várias circunstâncias e a gente nem sempre passa por tudo, né? Não, e Então, na maioria das vezes é uma coisa nova, porque a junta, pelo menos aqui de São Paulo, falando especificamente de São Paulo, tá? Que é onde eu estou. Eles mudam o layout todo o tempo. Eles mudam toda hora o site. Então, assim, às vezes você gravou todas as telas, tá do lado esquerdo, você vai e tal. De repente você entra, mudou o azul, mudou o amarelo, mas tá no mesmo lugar. Você já não sabe onde tá mais nada. Então muda muita coisa, né? Então o tempo todo você tem que estar atenta às coisas, né? E é bem difícil isso. Pelo menos aqui os processos assim mudam o tempo todo. Às vezes a gente sabe exatamente o que tem que fazer, mas aí você manda do mesmo jeito que você mandou outro processo e vem com exigência. não, Então, exato, isso acontece muito, né? Que nem eu comento, né? Que eu mostro ali o passo a passo do fechamento de empresa. Daí, o ano passado, eu peguei empresa que tinha capital social ainda com cruzados, empresa que estava, né, com a situação suspensa na Receita Federal, então que tinha várias particularidades que não tinha como ser online em plena pandemia, era só presencial, e fui atendida porque daí eu não sabia como conseguir, eles disseram, não, né, dessa forma é presencial, então coisas que eu nem, sabe, porque é muito fácil saber o processo de fechamento em si, mas as circunstâncias que está aquela empresa, pode acontecer N situações, né? Então, assim, manter o contato, porque daí tu vai ali no grupo, e nem vai ali no grupo de contadores, pessoal, já aconteceu com alguém? Alguém pode conseguir vai, te ajudar, né? E daí tu vai. não vai perder o serviço. Ó, o Levi tá perguntando, Alterdata gratuito. O nome chama PEC Alterdata. Foi esse eu iniciei. Logo que eu iniciei, eu baixei ele funciona, tem todos os módulos, né? Só que ele é desktop, tá? Eu hoje em dia também utilizo um em nuvem para não. Estou utilizando da parte contábil um em nuvem, porque por uma garantia maior, né? Mas eu acho que no início a gente tem que jogar com as armas que a gente tem, né? É Então. assim, né? No começo você não tem renda. Porque o empresário, ele usa praticamente todo o valor. O que ele faz, né? Ele recebe os boletos, aí ele paga um pouco da empresa, um pouco dele, um pouco da empresa, um pouco dele, então não tem. Então, assim, o quanto maior você puder usar de gratuito, embora no começo seja um pouco mais oneroso em relação às horas, mas é uma coisa que lá na frente vai fazer uma diferença para você. Então, quanto mais você puder economizar no começo, para você lá na frente fazer um investimento, é muito melhor. Então, no primeiro mês, quando eu peguei o Contimatic, ele estava com 10 empresas, R$ 250, ótimo, cabia no meu bolso. Então, eu resolvi investir no sistema e deixei as outras coisas, fiz tudo gratuito. Todas as outras coisas que eu usava era gratuito. Então, tem que definir também o que você quer de início, né? Como você quer atender o seu cliente, o que você quer oferecer, traçar uma meta de faturamento, ó, esse mês eu quero isso, quantos meses eu quero atender, se eu quiser atender MEI, quantas parcerias eu quero fechar, o quanto que eu quero investir na parte de publicidade, se quiser fazer promover uma propaganda lá no Instagram, né, pelo Facebook. Então, isso tudo você tem que ter clareza no momento que você decidir abrir o escritório. Não é abrir e depois pensar, não, vou desenhar o que eu quero fazer. Vou pegar um papel, não precisa ter planner, não precisa ter nada. Pega um papel, divide em 4 e coloca lá quanto eu tenho, onde eu quero chegar, o que eu quero utilizar de ferramenta, né? E qual que é a ação que eu tenho que tomar, o quanto depende de mim.
Sim, até porque já diz o ditado, né, Karina? Se eu não souber onde eu quero chegar, qualquer caminho me serve, né? Eu digo sempre, ano passado eu me surpreendi, assim, claro, eu sei que foi fruto da minha dedicação, mas as minhas metas que eu tinha colocado para atingir agora, no fim do ano de 2021, eu atingi em setembro do ano passado. Então, eu atingi muito mais rápido. O que eu fiz? Eu criei novas metas. Eu não vou ficar confortável, né? Que nem eu gosto muito de usar vários termos que pode até parecer piegas, mas são realistas. Tipo, na zona de conforto, não acontece nada de interessante. Gente. Então, ainda mais quando tu é empresário. A gente amanhece, eu acho que para quem leva o seu negócio a sério tem que pensar assim, eu amanheci desempregado, eu vou estar, correndo atrás do serviço, né? Para não sempre estar ali, quer a tua motivação, pensa que tu não tem a garantia. Então, tu tem que fazer sim um bom trabalho, tem que trocar com os colegas até para o que tu tá fazendo, como é que tu tá fazendo. Não é copiar, gente, é se inspirar sim. E até pegar dicas, porque realmente, às vezes, tu tá fazendo uma coisa que tá totalmente... Falando, né, do passo, né? Como você faz, como você grava, como você isso, como você aquilo. Você me falou mesmo de uma ferramenta que eu não conhecia. Embora eu tivesse até comprado uma ferramenta para me atender naquele momento. Coisa que eu não precisaria ter tido esse investimento se eu tivesse tido uma troca de ideias com você antes. Pois né? então. Não, e é isso mesmo, porque é isso também, assim, que eu procuro muito. Muita gente, mas tu faz tudo, né? Por enquanto eu faço, mas eu sempre vou medindo o custo-benefício, que nem tu falou, né? Eu sempre vou medindo, né? Até então, antes eu não tinha o sistema contábil. Quando eu vi a necessidade, fui vendo, não, agora eu tenho, né, tantas empresas que fazem contabilidade, eu preciso do sistema contábil, né? Então, também é isso, né? É saber o momento de investir também e pesquisar, comentar. Tu comentou, né, do Contimatic, eu consegui o eContab, que também é um sistema em nuvem, super em conta, e eu peguei, assim, o que eu fiz? Eu fui no Reclame Aqui, a gente tem ferramentas, né? Fui no Reclame Aqui e foi uma indicação de colegas. Né? Então, assim, não saia já comprando sem conversar. Não. Isso é network, é conversar com as pessoas, tu não tá querendo... Né? Claro que a gente sabe que às vezes o pessoal quer saber o preço do teu serviço, né? Né? Mas daí tu tem que saber filtrar também e também, né? Não é... Se tu tiver ok com os valores que tu cobra, tá tudo certo também, as pessoas, né, sabe? Quando você mensura o teu valor, você chegou em quantidade de horas que você precisa para atender aquele cliente. Por exemplo, um cliente do Simples, você consegue enxugar um pouco mais a tua mensalidade. Se ele não tiver funcionário, né? Se você tiver que emitir um DAS para ele mensal, se você tiver que emitir um cliente que está sem movimento, você consegue. Então, tudo isso também vai do que você recebe e como você recebe. Porque, por exemplo, no começo da minha carteira, eu tinha vários clientes que não me pagavam em dia. Era uma mensalidade alta, mas que eu não podia contar. Então, de uma certa forma, eu tinha lá, vamos supor, para receber 5 mil reais. Só que chegava dia 10, eu só tinha recebido 1.000. Porque os grandes, eles não priorizavam o meu pagamento. Então, o que eu fiz? Eu preferi atender os menores, que são os PJinhas, né, que a gente fala, que chega lá no dia 10, a mensalidade está paga e está tudo ok, do que eu atender 5 clientes que me pagavam 600, 700, 800 reais e eu não podia contar com a mensalidade. Então, eu tinha que pagar os colaboradores, eu tinha que pagar energia, eu tinha que pagar aluguel e uma série de coisas, e eu não conseguia pagar por quê? Porque o cliente, de fato, que eu demandava mais horas para concluir o trabalho, não priorizava o meu pagamento. Então, às vezes você entende assim, vou pegar um cliente grande para atender porque a mensalidade é maior. Só que se esse cliente não tiver esse comprometimento do pagamento da sua mensalidade, você vai quebrar. Não tem jeito. Então, assim, tudo precisa ser definido de como você quer receber e quem você quer atender. Perfeito. Né? E aí foi quando eu enxuguei a minha carteira e passei a atender somente Simples Nacional. E esses clientes que, de fato, me pagavam em dia. O restante eu entreguei, porque eu pude entregar, né? Eu fiz um novo planejamento, falei, vou viver com isso por enquanto, vou traçar uma meta maior, vou focar nesses outros clientes, mas esses aqui eu não quero atender mais.
Não, mas é bem isso. Eu também no início eu comecei a pensar, né? Até porque assim, daí que nem tu falou, tu pega um cliente grande, te demanda tempo, e daqui a pouco o cliente não vai mais com a tua cara, e aí? Te demite, e o que acontece com o teu orçamento, né? Então eu também, eu acabei nichando, como eu já atendia há alguns meses e tinha na época, uma empresa do Simples, eu não, vou focar então em empresas do Simples, que foi, né, o meu foco, e os MEIs. Por quê? Porque são clientes também que acabam entendendo o teu valor, da Sim, forma que tu sim, passa, né, o teu trabalho. A gente até conversou esses dias sobre isso, né? Quando o cliente começa também a te ver como um investimento, ele valoriza o teu trabalho. Então, ele sim, ele vai pagar a mensalidade, porque ele sabe, não, né, até por pensar, não, a Amanda está sempre ali resolvendo meus problemas. Então, e tem né, empresas maiores que acabam tu não sendo a prioridade delas, né? Então eu acho que sim, tu tem que analisar concordo. muito bem, principalmente eu acho que quando a gente está iniciando, a gente tem que ter esse pé no chão de não querer saltar, né, sem um foco. Não que tu, eu vou ficar negando o serviço. Não é isso, mas definir. Porque até para tu definir, o que tu vai fazer? Tu vai começar a direcionar o teu marketing aqui no Instagram, né, onde tu fizer, para esse público, para atrair esse público, né? Então tu vai colocar tuas energias nesse público e vai acontecer. Então, assim, é bem isso, e ver, né, como que o cliente está fazendo, como é que o colega está fazendo, né, ter nortes, ter inspirações. Eu acho que isso também para quem está iniciando, não copiar, né? Ontem ainda mesmo eu vi assim um post numa página copiada e eu disse, mas eu já vi esse post, fiquei pensando, né? Eu fiquei assim, não mudaram nem a cor, eu disse, meu Deus, né? Mas eu disse, mas ao mesmo tempo, daí eu fiquei olhando, tinha vários posts assim, bem diferente, muito diferente do outro, eu comecei a olhar, não, cada um era de uma página. Que será que esse o que será que esse cliente vai pensar, né? Fiquei pensando. E a pessoa curtiu vários posts meus. Eu disse, daqui uns dias tá um meu ainda. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar também com a nossa grama, né, Karina? Né? Tu Sim, definir ali, não que tu vai, eu não vou olhar mais o perfil de ninguém, não é isso, mas também procurar a tua identidade. Né? Tu vai sim. trocar tuas ideias, vai fazer teu network, vai pegar dica de um, dica de outro, mas vai imprimir a tua identidade, né? Então, isso é uma coisa também que tem que ficar bem clara para quem está iniciando, assim. Esses dias eu vi uma frase e eu achei ótima, comecei a usar ela, né? Seja você e vire tendência, né? Que hoje em dia, né, o pessoal não tem que te copiar. Vamos ver aqui, ó, tem um network. A Agnes, ela foi minha diretora, minha antiga diretora da última empresa que eu trabalhei, maravilhosa. Posso dizer assim, só saí mesmo por causa da maternidade de lá. Ela sempre, eles lá era uma empresa que sempre valorizava. Obrigada por estar nos prestigiando. Deixa eu ver aqui. Terminei um estágio esse mês. Antes não tinha noção da contabilidade em si. Hoje já tenho uma visão diferente. Mas que é isso aí, Levi. Tu tem que ter. É que hoje, na verdade, a contabilidade ela mudou muito o perfil, né, Karina? Antes, o que se pensava? Não. Antes era muito fechado as informações, porque tinha muito essa questão mesmo, tipo, eu não vou passar para o meu colega, porque senão ele vai roubar meu cliente, né? Era isso que o pessoal, né, pensava. E eu acho que, por mais que nós ainda somos da geração Millennials, que agora tá aí o meme do momento, né? Nós somos cringe ainda. Mas a gente já mudou bastante essa visão de contabilidade, de como fazer, né, a contabilidade hoje em dia. O Instagram e, infelizmente, a pandemia fez com que a gente inovasse. Eu acho que a contabilidade ela se renovou uns 10 anos nesse último E a ano, né? também, né, Amanda? As Porque antes pessoas. esse perfil do pessoal do escritório. Normalmente, o pessoal que trabalha no escritório é um pessoal fechado, é um pessoal mais tímido, não é um pessoal que sai para a rua para vender um serviço, não é um pessoal que vai para a internet fazer uma live, não é um pessoal que grava um curso, não. O pessoal de escritório é pessoal de escritório que chega lá, toma o café, senta na mesa, faz o trabalho, deu o horário e vai embora.
né? Então mudou muito isso com a pandemia, porque as pessoas precisavam se mostrar, né? Porque senão elas não competiriam com outras pessoas, não teria mercado para essas outras pessoas. Se Então não é mudou. visto, não é lembrado, né? Exatamente, acabou mudando o perfil do contador, né? Antes o contador era visto atrás da mesa, hoje não. Hoje o contador é visto em vários lugares, né? Ele pode trabalhar ali no sofá, ele pode trabalhar no cliente, ele pode ir para um home, Para um para coworking. um cowork, ele pode atender onde ele quiser, né? Ele tem no computador, ele atende de onde ele quiser. Então, isso também mudou muito, porque até geograficamente, né? Então, hoje você consegue atender qualquer cliente, que nem você falou, você tem cliente do mundo inteiro, né? Eu tenho uma cliente que ela está nos Estados Unidos, ela tem uma empresa aqui, eu cuido dela, sou representante aqui no Brasil dela, da empresa dela. Então, ela faz alguns trabalhos, né? Tem uma empresa aqui e eu consigo ainda conciliar tudo isso aqui. Então, assim, ela poderia arrumar um contador lá, mas ela, por ter essa coisa do tempo que a gente trabalha junto, porque contador é confidente, né? Ainda mais imposto de renda. Nós não somos só contadores, né? A gente é psicólogo, a gente é UTI. Isso é muito bom, porque assim, mostra que o cliente confia de verdade na gente. Eu tenho clientes que são marido e esposa e eles não fazem declaração de imposto de renda juntos, eles fazem separados, porque tem coisa que só eu sei. Então, assim, essa coisa é muito boa, né? E isso traz, assim, você poder, as pessoas te indicarem, indicar o seu trabalho e falar assim, ó, hoje eu tô mandando um cliente aí para você. Você também, eu acho que essa forma também do cliente mandar um cliente para você é uma forma de parceria. Então, o cliente hoje, como é que eu faço? Um cliente mandou um outro cliente para mim. Esse cliente fechou comigo. No próximo mês eu dou um bônus para ele em relação à mensalidade. Eu não sei como tu faz, mas aqui eu faço isso. Que eu acho Sim, que eu tive até um cliente, assim, que eu digo para ele me trouxe uma teia, porque no fim ele chegou até mim como com o IR da Bolsa. Hoje eu já estou atendendo a empresa dele do Simples, daí ele já me indicou para uns prestadores de serviço que trabalham para a empresa dele, fazem instalações esporádicas. Então eu fiz as dazenas dos meses. Então, ele foi me trazendo vários conhecidos dele, né? Então também, daí eu acabei, né? Ele me pediu para fazer umas coisas no meio da esposa dele, daí eu disse, não, vamos deixar assim, né? E é isso, é ir valorizando, reconhecer, né, Karina? Porque é bem como sim, tu falou, um cliente te indicar, eu acho que é a maior visibilidade, o maior marketing que existe é um cliente que te indica, né? Ele está validando o teu trabalho. Então, assim, trabalho. eu Trabalho. digo assim, eu sou muito feliz porque eu tenho vários clientes assim que já estão no Instagram e volta e meia ele compartilham os meus conteúdos, comentam, falam assim, e eu fico muito feliz porque eu trabalhei numa empresa grande varejista que lá eles tinham a cultura, né? Tipo, você seria o seu próprio cliente, então de tu pensar também, né? Tu te atenderia, né? Tu seria o teu cliente, então de ter essa questão assim de pensar que tu trata o teu cliente como tu gostaria de ser tratado e a confiança mais do que nunca, né? Eu acho que às vezes a gente fica, né? Tendo que pensar, o cliente veio e me questionou o preço. Eu passei por uma situação essa semana justamente disso, né? O cliente me questionou o preço e daí eu expliquei para ele o porquê do meu preço e por que eu não poderia chegar no preço que ele me pediu. E passou uns dias, eu fiquei pensando, que pena, né, se ele, né, trocar. E daí ele disse, não, Amanda, eu vou ficar contigo porque eu confio no teu trabalho, né? Então, não adianta eu querer trocar para pagar o barato e acabar me saindo caro, né? Então, eu acho que isso é uma coisa também que tu tem que prezar. Como que tu faz o trabalho, né? Todas as obrigações eu mando para os clientes. Às vezes eles nem entendem o que tu está fazendo, mas tento explicar para eles, isso é para tal coisa, isso é a guia do INSS, isso é tal coisa, sabe? Para eles terem um entendimento melhor. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui que tem as gurias colocaram que nós somos engenheiras, nós somos mil e uma utilidades mesmo.
Deixa eu ver, mas no caso, para mim prestar um serviço, preciso ter um CNPJ, vou pedir, tá, para o pessoal da minha equipe anotar essa pergunta. Eu vou te responder no direct, Levi, mas não precisa. Tem várias formas que a gente pode atuar. A gente pode começar, inclusive, né, Karina, como profissional liberal, tem como se cadastrar, tem todo um... Não precisa sair onerando o teu... Até porque a gente não pode ser MEI, nos excluíram lá do MEI, né? Então, para a gente não sair já gastando, tem formas, sim, mais baratas inicialmente. Deixa eu ver aqui, ó. Vou ler porque é uma cliente minha que está aí nos assistindo, a Denise Ribeiro, Social Media. E faz muita diferença. Grande parte dos meus clientes vieram de indicação. É isso, né, Denise? Deixa eu ver. Lembrando que quem tiver algum... Ah, tá. A Bruna tá colocando aí, ó. Quem tiver alguma dúvida, a gente pode mandar aqui. Se a gente se passar aqui, porque passaram vários conteúdos. Depois, com certeza, a Karina também, eu passo para ela responde. Mas eu acho que a gente já tá aqui, o papo tá bom, agora que eu fui ver a hora. É 1 hora, né? Mas assim, a conversa é boa, né? Por isso que flui. É uma coisa que sempre vai ter, né? Essas dúvidas em relação ao começo. Não tem jeito, todo mundo vai ter essas dúvidas, mas é uma conversa que flui, né? É uma coisa que todo mundo tem essa... Inicialmente, né? Porque assim, Amanda, ninguém fez isso comigo, tá? Simplesmente falar assim, ó, você vai começar e pronto, acabou. Então, hoje você minimiza a dor do empreendedor contábil, né? Através de mentoria, através de curso. Então, isso hoje é um diferencial na vida de quem está começando. Não, é exato. Eu sempre, quando eu começo a dar os meus cursos, quando eu chego na parte da Cefip, eu digo, gente, vocês não têm ideia das horas, dias que eu levei para descobrir como que eu enviava esse treco. Porque, como tu falou, não tem, assim, o manual deles é vago, não tem, assim, e até tu descobrir, tu entender, tu juntar ali, tu fica juntando as informações. Então, assim, daí no curso eu dou um passo a passo e mostro, né, ó, é assim, 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 né? E daí eu sempre lembro, pra mim foi a minha maior dor, e é bem como tu falou, é minimizar as dores dos empresários contábeis, né? Sim. Porque a gente inicia e é muita informação, né? E daí tu não sabe daqui a pouco também quem se ater, né? E eu acho que isso também faz o diferencial. Fica nos perfis que tu se identifica. Quando a gente também expande muito, né? Quer seguir todo mundo, quer pegar informação de todo mundo, tu não pega informação nenhuma, tu fica zonzo, na verdade, exato, né, Karina? E isso até foi uma dica que eu peguei de um network. Mano, cuida, né? Segue com quem tu se identifica, né? Até para daqui a pouco não ficar aquela coisa também de tu ficar se comparando, porque assim, a realidade de cada um só a gente sabe, né? Então não adianta também a gente ficar se comparando quando alguém vem no meu direct, mas né? Quando uma mãe contadora vem, mas como é que tu dá conta de tudo? Não dando conta de tudo, não precisa dar, né? Nem precisa, exatamente. É de mãos, né? Eu sempre tive pessoas que me ajudaram, assim. Então, serviço de rua, às vezes o meu esposo faz. A gente tem um os grupo maridos lá que lutem, né? Os maridos que lutem. E aí, assim, lá no grupo dos contadores, você pode ver que a gente pergunta, né? Não sei se você chegou a presenciar, mas a gente pergunta, alguém vai para a junta hoje? Porque aí a pessoa que vai para a junta comercial leva o processo de todo mundo. Então, isso é muito bom também. Sim, né? Porque aconteceu isso comigo ano passado nesse grupo da junta daqui, guria. Eu tava ali, gente, não sei como, não tô conseguindo fazer lá pelo ECAC, não sei o quê. Daí uma menina, não, me manda, era numa outra cidade, assim, aqui da região metropolitana, aqui do Rio Grande do Sul, e ela, não, me manda, se tu quiser, me manda pelo correio ou por um motoboy, eu passo todos os dias na frente da Receita Federal, eu largo lá pra ti. Eu fiquei assim, se viu só, né? E, tipo, ela não, sabe? Ela não precisava, nem... Sim. Sabe? Mas isso, é pensar no colega. Se tu pode, por que não, né? Ajudar.
Deixa eu ver. Ó, meu marido me ajuda muito também, faz os serviços de rua. Mas é isso, gente. No momento, eu até esses dias escutei uma coisa que é verdade. Se tu for para pensar, quando tu começa a empreender, claro, é difícil, mas quando as coisas começam a fluir, tu começa a dar certo, todo mundo ganha, toda a tua família ganha, né, Karina? Tu consegue mais tempo com a família, quando tu tem mais ajuda, né? Então, quando tu começa a te organizar, todo mundo ganha. Então, realmente, eu acho que empreender é um network constante com todo mundo, assim. Com Tem todo mundo, com né? todo mundo. Mãe, filho, todo mundo que puder ajudar. E assim, as pessoas elas enxergam toda essa entrega, né? Enxergam todo o seu esforço, sabe quando você está cansada. Eu, por exemplo, aqui, eu não paro, eu sou uma máquina, né? Eu gosto de trabalhar, então eu acho que às vezes isso é um pouco ruim também. Porque o tempo todo, se sobrar um tempinho, eu vou lá e faço uma coisa, faço outra. No final Eu de semana, sei bem. canso, porque ou eu estou estudando para ajudar, né? Contador já não basta ter muita coisa para fazer, ele ainda arruma alguma coisa para fazer. Então, o Sim, único dia que eu tinha de descanso, que era um domingo, eu arrumei um MBA que eu estou fazendo agora, que é de empreendimento e inovação. É fantástico. Então, aí eu fico domingo estudando. Então, assim, é uma coisa também que todo mundo enxerga, né? E com o tempo as pessoas vão enxergando também todo esse crescimento, tudo que você vai fazendo, sabe? Então, isso é muito bom também. Quando você pensa em desistir, porque às vezes a gente pensa, né, Amanda? Tem dia que você pensa. Às vezes a gente pira, tá, mas por que eu não tô num CLT, meu Deus? O que eu tô fazendo? eu vou pegar toda essa documentação, vou botar numa caixa e vou mandar para todo mundo. Aí você fala assim, peraí, mas e as horas com os seus filhos, né? E Lembra os porquês, né? Os porquês são. Eu sempre penso assim, não, peraí, vamos nos porquês disso tudo, né? Porque é e bem por quê? isso. Assim. E Por quê? por quem? Exato, exato. E por quem? Porque eu mesma também, essa questão de. Realmente a gente tem que se policiar um pouco, porque a gente começa, né, a empreender e trabalha ali. Porque tu deve também ser a mesma coisa. Eu amo o que eu faço, assim. O meu Também. marido diz que eu falo de contabilidade como se fosse chocolate, né? E realmente, eu gosto dos dois, tá? Que fique bem claro. Mas é bem isso, a gente trabalha, 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 mas também tem que dar aquela atenção pro filho. Eu sempre tento, assim, tirar um tempinho de qualidade com ele, né? Não, foi por ele, né? Mas é isso, tem vezes que a gente dá uma pirada e pensa, tá, não é fácil, até é bem, que bom que tu lembrou. A gente não tá aqui romantizando e dizendo que é Não, fácil, né, Karina? Bem pelo não. contrário. Essa ajuda, esse network é justamente para tentar Exato. diminuir um pouco essa carga, né? Porque Aí o tempo justamente que você tá estudando, né, e tentando aprender, se você tem uma pessoa que pode te auxiliar em questão de parceria, é uma coisa que você não tem que ficar ali lutando para aprender. Você, ao invés de perder 3 horas, você vai perder 1 hora, né? Porque aí você já tem passo a passo, você já tem uma pessoa que pode vir aqui, ó, deixa eu acessar o seu computador remoto, vou te mostrar como você faz. Então, gente, toda a ajuda de parceria, toda a ajuda de colegas, tudo que você puder todas ver, as trocas são todas muito as trocas válidas, né? são muito válidas, realmente. Muito. É como tu falou, a gente às vezes é uma coisinha que não sabe, que nem que eu te mostrei ali, né? E foi uma outra colega que me falou, sabe? Então, olha só, a gente tá levando, né? Quanto mais pessoas souberem das coisas, tem serviço para todo mundo, gente. Tem muita empresa e muita gente querendo empreender, até porque não tem só serviços para empresa, né, Karina? A gente, que nem tu falou do imposto de renda dessa pessoa que mora no exterior. Tá aumentando muito também os investidores, né? Então tem vários Sim, públicos. Tu não precisa, né, ficar só ali em empresa. Tem vários públicos. Então a gente tem que ir trocando e trocando e achar o nosso caminho, né? sim, Não... faz sentido para você. De repente, assim, eu tenho amigas, eu tenho colegas, né, que são da mesma profissão. E aí elas falam assim pra mim, nossa, mas eu já não conseguiria atender da forma como você atende. Por quê? Porque não é a mesma casa, não são os mesmos clientes, não é a mesma rotina, não são os mesmos filhos pequenos, não são os mesmos horários. Eu, por exemplo, super produzo à noite e das 5h30 da manhã até as 10 horas da manhã. Esse é o horário que eu super produzo. Tem gente que acorda às 9 e tá tudo certo. Cada um vai achar a forma que
é melhor de trabalho, você só precisa se encontrar, né? Então, às vezes, o que funciona para um não vai funcionar para o outro, você vai ter que achar. Então, às vezes, na mentoria, o que que a gente fala? Ó, você precisa se encontrar dessa forma. Eu utilizo esse método, você tenta esse método. Se de fato esse método não fazer sentido para você, você vai ajustando conforme os seus horários. Então, cada pessoa vai achar a forma que ela trabalha melhor, né? E tá tudo certo, não existe um padrão. Exato, exato. Eu até, isso foi uma coisa também que me fez querer criar essa masterclass. Eu não vou ensinar ali o que é a minha ideia fixa de negócio. Eu vou dar caminhos, mas não adianta também a pessoa, vou entrar lá na masterclass da Amanda, vou assistir todas as lives, vou. Se tu não te identificar com aquilo, também não adianta, né? Não adianta nada. Então, é bem isso. Tu tem que te identificar, tem que se dedicar. Porque também, às vezes, parece... Ah, mas foi fácil, ela tá sempre ali no Instagram. Gente, o Instagram demanda muito tempo. Muito mais tempo do que a gente imagina. Então, assim... até porque, né, Karina? A gente realmente tá ali para monetizar. Essa é a finalidade, né? Conquistar, captar os clientes, né? Então, ganhar dinheiro, né? Exatamente, né? Então, tu tem que sim caprichar no que tu tá entregando, não simplesmente, né, fazer só por fazer, né? Só estar lá, né? Só por estar lá, exatamente. Porque senão realmente não vai dar certo. Não vai tu vai ficar ali postando. Ah, mas a Amanda me disse que se eu postasse todos os dias eu ia conseguir cliente. Mas não é só o postar todos os dias, né? Tu tem que fazer com um propósito, né? Eu sempre digo, no momento que tu entende o teu propósito, as coisas começam a fluir melhor. Então, tu sim, né? Eu costumo dizer, eu sou muito prática e por isso também que nem tu, eu vi ali que tu disponibiliza às vezes alguns documentos para os empreendedores, para os MEIs. Eu também procuro estar sempre assim disponibilizando documentos, fazendo passo a passo. Mas isso não adianta de nada se a pessoa não aplica essas coisas. Ela pode ganhar X ferramentas, que nem eu estou preparando um material super legal, pode ser um material super rico, mas se tu não aplicar também não vai adiantar. Então, assim, é muito válido as parcerias, vão te ajudar? Vão, mas tu tem que se dedicar também, né? E não, eu digo, tira o romantismo tem quando tu começa a receber o retorno, esse é o teu romantismo, né? Então, tu vai achar lindo, mas para isso tu vai ter que, suar, né? É entrega, falou, e processos também, né? Processos, estratégia, te organizar. Que nem tu falou dos teus horários, eu também, assim, o que eu procuro fazer? Depois que o meu filho dorme, como, né, eu acordo de manhã, ele tem um sensor, né? Ele viu que eu saí do quarto, ele em seguida já acorda. Então, depois que ele dorme à noite, é quando eu deixo as coisas que eu preciso me concentrar mais, né? Ter uma maior concentração. Hoje também eu consigo que a minha mãe venha aqui às tardes, mas nem sempre foi assim. Eu me virei muito com ele ali, puxando, né, a minha blusa e eu trabalhando. O início foi assim, corrido, mas dá para fazer, gente, com dedicação. Mas é isso, se tu tem também alguém que te ajude, a Amanda tem aquele passo a passo, a Karina, ela dá mentoria, tem várias ferramentas, mas também tu tem que se dedicar, né? Tem que ter dedicação. Por isso que a gente, né, essa coisa na mentoria de tarefas, porque é uma forma que mesmo que a pessoa não tenha essa disciplina, ela vai acabar criando a disciplina. Exatamente. Eu tenho aqui o meu quadro, eu tenho que olhar e tem que estar aí flegando a agenda. Eu uso a agenda do Google até para me lembrar, né? Botar os lembretes, os horários, mas eu uso a agenda física para ir botando o que eu fiz, né? Justamente, hoje eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer, né? Que estava ali na agenda do Google. Então tem várias formas, cada um vai achar a sua forma, né? De como se organizar. Então, eu vou, primeiramente, eu quero te agradecer, Karina, assim, por a gente já tinha que ter feito, né, uma live. Ela ficou muito doente, né, e a gente conseguiu.
Sim, infelizmente não deu, mas eu quero te agradecer porque eu acho assim que tu era o significado dessa live, assim, porque a Ah, gente é o que a gente mais assim, a gente troca muito, sabe? Eu então, troco muito com várias contadoras, mas desde o início, quando eu comecei mesmo ali no Instagram, tu foi desde o início ali, a gente foi construindo assim, né, essa relação. Então quero te agradecer por ter eu, aceitado o meu convite, viu? Eu que agradeço né? pelo convite. Vou dizer de novo, sigam lá a Karina. E também, gente, eu vou, né, vou aqui fazer meu merchan, né? Porque a gente tem que estar trabalhando sempre, né? Então, assim, quem não viu ainda, lá na minha bio tem o link para o grupo do WhatsApp. Entra no grupo, segue as regras. A gente vai ter uma semana de lives em julho, assim, onde eu pretendo entregar, assim, muito conteúdo, né? Muitas coisas que eu fiz, validei e deram certo para mim, né? Aplicando, me dedicando, né? E na nossa Muito Masterclass conteúdo, vai ter... Oi? muito conteúdo bom e principalmente gratuito. E principalmente gratuito. A Masterclass por si só tá ficando muito legal e as lives vão ser muito legais também, porque quando tu entende que tu não dá para te ensinar só a parte técnica, né? Tem toda essa gestão do negócio Tem, que a gente, eu acho que como contador, nunca pensou que a gente ia ter que fazer, né? E quando a gente vai para o empreendedorismo, a gente se vê que, ó, não, temos que fazer. Então, eu consegui juntar ali tudo que eu consegui validar, que foi, né, que para mim foi super legal, tá sendo super legal, né? Então, assim, muito conteúdo gratuito. Já tem nos posts que eu faço diariamente, que a Karina faz diariamente. Mas se a gente inscrevam lá na Masterclass, porque eu tenho certeza que vai ser muito legal mesmo, assim. E te agradeço por vir aqui mostrar também, Karina, que o pessoal não precisa estar sozinho, que não precisa é, ter, não precisa ser uma disputa, né, de não, carreira, não é uma concorrência, não é um campeonato. A gente pode sim trabalhar juntos, né? Nós tem, temos, como a gente falou, a gente tem nichos diferentes, são sim. lugares diferentes e tem cliente para todo mundo, gente. É só fazer um trabalho legal. É verdade. Eu também agradeço e o seu público também, né? Que eu sei que você tem muito estudante aí. Como você entrega muita coisa para eles, assim, às vezes eu vejo e falo, poxa vida, se eu tivesse começado e eu tivesse achado esse Instagram da Amanda, eu ia consumir isso todos os dias. Então é muito bom. Ai, obrigada. E aí também eu vou fazer o meu merchan, né? Lá na minha página, para quem tem MEI, né, que já está com MEI aberto, tem uma planilhinha lá que pode ajudar em relação à receita e tal. Eu fiz isso mesmo mais por conta de... Quando a gente fez a declaração do imposto de renda do pessoal do MEI, as pessoas não sabiam nem o quanto elas tinham faturado. Então, assim, muita gente estourou e só descobriu quando a gente fez a declaração de imposto de renda. Então, é muito importante isso, né? Não ver o cliente somente como uma pessoa que vai gerar uma receita para você, mas ver como um todo, como você pode melhorar a vida dele, o que você pode entregar de diferente. E eu vejo que você faz isso, né? O tempo todo você está mostrando ali o passo a passo, como é, como que tem que fazer. Então, assim, gente, aproveitem todo o conteúdo que tem gratuito, porque é muita coisa boa. E a gente sabe muito do que a gente está falando, a gente não vai colocar lá para vocês coisas aleatórias, né? Então, eu acho que essa live foi muito válida para todo mundo que está aqui. Quem não é contador e quem é contador. Eu agradeço a todo mundo que está aqui. A Rose é uma linda, minha amiga, que eu fiz o curso de coach com ela. Fizemos a formação de coach juntos. E, assim, é uma pessoa fantástica. Obrigada, viu, Rose? Então, gente, o que eu penso não caminhem sozinhos, né? Sigam isso para a vida. E parceria é coisa que dá certo. Só precisa entender se os propósitos são os mesmos. Mas todo começo com parceria é válido. Todo. Não, e toda a jornada em si, né, Karina? Desde o início e o durante é muito válido, né? Então, assim, não também, às vezes a gente fica procrastinando ali, não vou fazer, não vou fazer por medo. Se tu tiver pessoas para, né, para te ajudar, para trocar, então te apega nessas pessoas. Mais uma vez eu te agradeço. Agradeço também a todo mundo aí que ficou. Fiquei muito feliz Muito mesmo. feliz.
Porque a muito gente gente tá boa, sempre trocando mesmo, gente. É uma coisa. É muito assim, é uma afinidade. É como eu disse, tu vai ter afinidade, tu vai te identificar com as pessoas e tu vai trocar. É uma coisa que surge natural, não precisa tu forçar, não precisa. Então, assim, pessoas do bem, né? Vamos sempre pessoas. pensar em fazer o bem, que tu vai ter retorno. E até vou confessar, ó, por exemplo, eu baixei a planilha da Karina lá do MEI até para ver o que eu podia, se tinha alguma coisa que eu podia melhorar na planilha que eu fornecia para os meus clientes. Né? Então, não é Sim. feio tu também tentar melhorar. Não. Daqui a pouco tu acha, será que a minha tá legal? Não, se tá legal, Posso beleza. Mas ter ajustar outras, né, como exemplo não custa, né, não é feio. Até porque, como tu falou, porque eu penso sempre para melhorar os processos dos meus clientes. Então, não é para, eu vou pegar, vou fazer isso. Não é copiar de ninguém. Então, é isso, gente. É ir acompanhando profissionais que vocês se identifiquem, ir trocando com esses profissionais. Ninguém precisa ter essas jornadas sozinhas, É né? verdade. E muito obrigada. Espero que daqui a pouco a gente faça também uma próxima live. Ah, E e eu vou acompanhar todas as outras, porque eu sempre estou por aqui, né? Toda vez que você está fazendo uma live, eu estou lá. E não, é isso. a gente está sempre se acompanhando, né? Eu acho isso o máximo, assim, porque é uma coisa bem natural, assim, fico muito, muito, muito feliz. Vou aproveitar que a Vanessa acabou de, né, bater palminhas, a Vanessa é advogada, ontem a gente trocou também, teve uma troca, assim, e daí eu até perguntei pra ela, mas quanto que eu te dei? Ela, capaz, guria, a gente tá sempre trocando, tu vai, né? Porque eu fiquei ali, assim, então, pra ver, não precisa nem ser só com profissionais da área, que inclusive eu acho que a gente tem que ter contatos com profissionais, tipo, do marketing, de todos os campos, até para as ideias fluírem mais, né? Então, assim, eu agradeço por todo mundo que eu troco bastante, gosto mesmo de compartilhar, é uma coisa, assim, que faz parte de mim, vou estar sempre, assim, ajudando, compartilhando. Se inscrevam na Masterclass, gente, sigam as regras, sigam a Karina também, me sigam, continuem nos acompanhando e até a próxima live. Muito, Até a muito, próxima, Tinha. Muito sucesso muito para gente. sucesso para nós Dores. todos, que é possível. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.